Muito bem, começamos então mais um Cortex Podcast. Hoje mudamos um pouquinho, saímos do escritório e viemos aqui pro pessoal do escoteiro, né? Um lugar muito gostoso, Igor, muito bacana, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a expandir o nosso Cortex Verso, tá? E o Nino tá esperando a receita fit dele até agora, hein? Hoje ele não veio, mas na próxima ele vai estar de volta aí. Hoje recebemos aqui Recebemos não, nós viemos até eles, né? O Igor Inácio, o pessoal daqui ele é líder, né? Chefe, como que eu posso falar? Chefe dos escoteiros aqui de Botucatu, né? Igor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Conseguimos auxiliar as agendas aí. Obrigado mais uma vez, então. Antes da gente começar, antes da gente chegar a falar realmente sobre os escoteiros, conta um pouquinho sobre você, da onde você veio, de onde você nasceu, lá como que era o Iguinho, lá quando você era um pequeno lobinho, é isso que fala, né? Conta pra gente então sua história. Primeiro, prazer imenso, né, conversar com vocês. Eu nasci em São Paulo, capital, na famosa Zona Leste. Morava do lado do cemitério de Vila Formosa. Conhecido cemitério, né? É o maior do Brasil, da América Latina. Da América Latina. A extensão dele, para quem não tem noção, é como se fosse lá do Café Tesouro até a Coab 1. Praticamente Botucatu inteiro, né? Nossa! É uma extensão muito grande. Não fazia ideia. É uma coisa assim absurda de tamanho. E lá é que basicamente a gente passava a infância correndo atrás de pipa, correndo atrás de balões. São Paulo tinha, deveria, na época nem sei se era proibido, mas hoje é proibido soltar balões, o risco gigantesco. Brincava muito na rua, jogava muita bola lá na rua. Era comum antes, hoje tem lugar apropriado para jogar, sim, né? Mas antigamente era 2 havaianas, era o gol, né? Você tinha 2 havaianas, colocava o asfalto quente, pelando, você tinha que correr. De qualquer forma, você tinha que correr, porque você ficasse parado, tostava o pé. Era muito comum isso. Você era mais veloz do que habilidoso, né? Exato. Para não queimar o pé. Desviado meio fio, árvore pro caminho. Haja tampão de dedo ali, né? Era muito comum, né? Tirar o tampão do dedo, desgastar. Eu curti muito assim minha infância. As brincadeiras são as brincadeiras mais normais. E né? você fala uma coisa assim, cara, e a gente imagina... Eu imagino que São Paulo sempre foi aquela muvuca doida. E não tinha isso aí, sabe? Aquela coisa sempre prédios, pessoal tudo trancado dentro da sua casa, né? Mas... E que isso só acontecia no interior, né? Aquela coisa de todo mundo aberto, a vizinhança inteira na rua, a molecada toda brincando, né? Todo mundo se conhecia ali, né? Mas capital também teve essa época ali. Teve, tirando ali, principalmente os bairros, né? Porque você pensa no centro de São Paulo, que é onde nasceu ali, Praça da Sé, aquele lado. Fora daquilo ali tem muitos e muitos bairros. E esses bairros aí era muito comum essas atividades. Então você ia pelas ruas, a gente costumava estender até rede de vôlei. O carro ia passar, erguia um pouquinho pro carro passar e continuava jogando. Gritava lá, carro! Aí parou. Parava todo mundo. Parava todo mundo e deixava passar. Encostava e era assim, era uma alegria só. Isso eu passei minha infância lá. Eu fiquei lá até por volta de uns 10, 11 anos de idade. Foi aí um momento que eu vi para Botucatu. Meu pai, ele nasceu em Botucatu, nasceu em Vitoriana, para ser mais preciso. Olha só. Nasceu em 44, mas saiu daqui em 49. Quando ele foi para São Paulo, o cemitério de Vila Formosa não tinha nem sido inaugurado. Eram chácaras. Meu avô comprou uma chácara lá, era rua de terra ali no Tatuapé, Vila Formosa. Então ele foi desbravando. E aí, dado esse período, passou lá um bom período de tempo, a gente retornou para Botucatu. Tinha uns parentes aqui, retornamos para cá. Eu estudei ali no Rafael de Moura Campos, bem ali no centro da cidade, momentos incríveis que eu tive ali. Depois fui para Industrial, a famosa ETEC, né? E lá fiz curso de técnico em eletrônica e fui me estruturando, fui
E aqui em Botucatu também. Igual era em São Paulo, a gente replicou aqui. Então eu morava ali, vim morar ali na Curuzu, naquele trecho para baixo ali do Central, né? O Central ali agora ele construiu um supermercado, um estacionamento ali para baixo, ali naquele trecho. Eu ia jogar bola ali do lado do asilo. Antes não tinha absolutamente nada ali, hoje é tomado de casa. Ali era um bairro, era pastos ali. Né? E jogava bola por lá, corria por lá, voltava pra casa cheio de micuim. Tudo cheio de micuim de cavalo. E brincava demais por ali. Sim. E aí você daqui ficou, né? Cresceu, daí você chegou a sair nesse tempo da cidade, depois de adulto. Sim. Aí eu fui fazer faculdade fora, eu tive a oportunidade de passar na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Morei lá em Londrina durante 7 anos, fiz graduação e pós. Nessa primeira graduação que eu fiz, eu me formei em Direito e pós-graduei nessa área. Na sequência, já na época da faculdade, eu não tinha parente que era advogado. Eu falei, puxa, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro, né? Meu pai é barbeiro, né? Minha mãe era do comércio, não tinha condições. A gente tinha que fazer estágio em 2 períodos, estudando à noite para poder se sustentar. E sem aquela experiência, né? De saber o que é aquilo, o que você ia ser como profissional, né? Você só imaginava como seria, né? Exatamente. Eu falei, tem que prestar concurso. Aí eu comecei a estudar. Entrei no INSS, trabalhei ali por quase 1 ano, e dali depois eu passei, já concluí na faculdade, concluí na primeira pós-graduação, entrei na Justiça Eleitoral, que é o que eu estou até hoje. Da Justiça Eleitoral eu vou sair do Paraná, estava no Paraná até então, voltei para o estado de São Paulo no Vale do Ribeira. Isso ali por volta de 2007, 2008. E lá eu fiquei até 2009. Momento que eu voltei, deu uma passada muito rápida por Brotas e voltei para Botucatu. Aí chegando em Botucatu, ali no cartório eleitoral, encontrando ali aquela equipe, boa parte da equipe que estava na minha equipe, quando eu cheguei, tá lá o Dimas, a Jane, Selene, Cristina, todo o pessoal mais antigo do cartório estavam ali. E aí a Jane, que estava como chefe, logo na sequência ela não tinha mais interesse, passou a chefia para mim. 2010 em diante, são 11 anos ali à frente do cartório, junto da equipe, organizando tudo ali. E vocês pegaram já, com a sua experiência, assim, várias eleições, mas aqui em Botucatu são 11 anos, são 2 presidenciais, né? Isso, e duas municipais. 2 municipais também, né? 2 para 3 municipais já peguei. Eu tive uma eleição suplementar em Itatinga, né? Que o prefeito não pôde assumir, né? Ganhou, mas não assumiu. E aí, nesse contexto todo, nessa situação toda, eu tive minha filha aqui em Botucatu, ela é botucatuense, da Gema, né? É daqui. Acabou de chegar aqui, tá correndo ali. Ela sim é lobinha, aí eu cheguei no escoteiro assim. Que a maioria, quando os adultos entram no escotismo, é geralmente assim. Passava aqui na frente, como moro por aqui, via aqui, eu ficava encantado com esse espaço. Fala, quando der a idade, eu vou trazer ela aqui. Deu a idade, eu trouxe ela para cá. Já logo nas primeiras atividades, teve uma atividade no zoológico em Bauru. E sempre precisa de pai para olhar, né? Para ajudar, principalmente para os pequenos. Aí a gente começou a participar, fui lá até Bauru, acompanhei tudo. E aí começa aquele processo, aí você vai se enturmando, vai se envolvendo. E é uma atividade incrível, né? Ao ar livre. E aí estou até aqui, estou até hoje. Isso há uns 3 para 4 anos atrás começou essa história com o escotismo. E eu achava que por exemplo, não podia, só se você começasse da patente ali mais baixa até chegar onde você chegou. Mas então não, você chegou agora. Sim, chegou recente. Agora praticamente. Não, um recém-nascido no escotismo. Exatamente, olha só. O escotismo, na verdade, ele é feito para e com as crianças, com os jovens. Essa é a ideia. Mas com a ajuda do adulto. Sim. Então o adulto não necessariamente ele veio de lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro e depois ele virou chefe. Não, um adulto que chega no movimento, ele é chamado de chefe. É o termo que se utiliza, né? E aí ele faz, lógico que ele faz todo o curso de preparação, depois de fazer direito eu fiz pedagogia e letras. Que legal. E essas áreas, elas até me proporcionaram esse mundo lúdico, essa forma de ensinar, de falar. E aí aqui tem muito disso, né? Você transmitir conhecimento, só que de uma forma lúdica, principalmente para os pequenos, que é em meio à natureza, né? Que legal. E aí a gente vai trabalhando. E aí você começou então no escoteiro para adulto. Depois a gente vai falar das crianças, né? De como começa. Mas para adulto, o que vocês aprendem no começo? Porque você está do zero ali, né, cara? Primeira coisa,
você vai lidar com crianças. Então você tem que fazer um curso específico e ler, né, um material sobre isso, proteção infanto-juvenil. Então você vai pegar ali um material sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeira coisa, você tem que saber qual é o público que você vai lidar e com todo o cuidado que você tem que ter. Então você já se resguarda por aí. Depois a gente fala de curso preliminar, né? Então você faz um curso preliminar básico, que são noções gerais. O primeiro nozinho que você faz, depois de velho, está acostumado a dar nó cego, né? Não, mas tem milhares de nós, né? São uma infinidade de nós. Então você começa as primeiras técnicas, os primeiros nós, os primeiros cuidados, as canções, né? Um fogo, acender um fogo, os cuidados que você tem que ter com o fogo e tudo mais, né? Tudo que a criança aprende, você está aprendendo agora, na verdade. Aprende agora. Lógico que você tem um conhecimento científico muito mais apurado, que né? Você aprende de forma lúdica. E você, já que tem um pouco mais de conhecimento da vida, você aprende com um pouco mais de informações. E aí você vai agregando todos esses conhecimentos. Aí puxa para o curso básico, depois curso intermediário e avançado. Hoje eu estou fazendo um curso avançado. Que legal, cara. Escotismo. Que legal. E é interessante porque às vezes quando você vem adulto, e os outros adultos que fazem parte daqui devem trocar uma experiência muito legal, cada um na sua área de vida, né? Exato. Você na sua experiência de trabalho, com as faculdades, com os cursos de graduação que você fez, outros ali, por exemplo, tem alguém com uma outra área diferente, e vocês juntam isso aí e acaba sendo um negócio bem legal para vocês trocarem experiência, trocarem ideia e trazer para as atividades também. Com né? toda certeza. Na verdade é que existe uma multidisciplinariedade, né? Cada um no seu ramo de saber. Tem pessoal da área de biológica, de humanas, de exatas, e todo mundo agrega todos esses conhecimentos justamente para poder criar, né, atividades dinâmicas, legais e que tragam um conhecimento ali agregado para cada um desses jovens e dessas crianças. E já que a gente está falando disso, o que é o escoteiro, então? Porque o que é o escoteiro e como que alguém pode participar? Porque eu até estava falando para o pessoal que desde criança eu conheço, porque o pessoal fazia parte das algumas atividades no Santuário de Lourdes, né? Sim. E eu ajudava lá e eu ficava admirado. Eu quero virar, só que eu não fazia ideia como chegar até aqui. Mas não fazia ideia. Então, o que é o escoteiro e que alguém que tem um interesse, como pode participar? O escoteiro é aquele que, primeiro, respeita, você falou aqui do Santuário de Lourdes, respeita a Deus, acredita num Deus, não num específico, mas em um Deus. É aquele que respeita, ou a gente fala os velhos lobos, né? Ou o adulto, então seria o pai e a mãe, seria os professores. Isso aqui está muito carente na nossa sociedade. Ou aquele que cuida dele, tem esse respeito, esse carinho. Aquele que respeita, que tem noção e consciência de que ele faz parte de uma sociedade. E todos esses instrumentos públicos que existem são dele e ele tem que saber primar. Então, desde o início, ali dentro da casa dele, ele vai ter todo o cuidado e zelo, na rua, numa praça. Respeita o meio ambiente, então ele tem essa preocupação, ele tem essa ideia de sustentabilidade, né? Esse viés, ele faz plantio de árvores, cuida de mata ciliar, limpeza de rios e de uma maneira geral. E aí, nesse contexto todo, ele vai ser um cidadão útil para a sociedade. Isso é ser escoteiro. E como que ele faz para conseguir vir participar aqui do escotismo? Basta vir até aqui, basta entrar em contato comigo, no caso. Eu vou até deixar meu WhatsApp, depois você coloca lá, DDD 14 99812 9903. E entre em contato comigo, eu já passo as informações iniciais, como que funciona, como que é aqui as atividades. A gente está aqui bem no centro da cidade, o pessoal muitas vezes pensa que é longe, né? Você olha que é uma chácara, não, mas a gente está do lado aqui da Cozinha Piloto, na rua Vitória Régia. É considerada uma das ruas mais bonitas de Botucatu. Isso que eu ia falar, foi matéria esses tempos até da Solutudo, dos jornais de notícias da cidade também, essa rua maravilhosa, né? E o ambiente daqui também já ajuda a completar essa fama da rua, né? Exato. E o que vocês fazem, por exemplo, nos encontros de vocês? O que uma criança faz? Como que são esses encontros ali? As crianças, elas trabalham, seja em todos os ramos. O escotismo é dividido em ramos. O lobinho, que é dos 6 anos e meio até completar 11, então até os 10. Escoteiro, que seria dos 11 até completar 15, até os 14 e pouco. Sênior, que seria dos 15 até os 18. E o pioneiro dos 18 aos 21. Dentro desses 4 ramos, eles trabalham 6 pontos. A espiritualidade, o físico, o emocional,
o intelectual, o afetivo e o caráter. E aí cada uma das atividades que eles desenvolvem tem sempre como cunho, como um dos princípios, um dessas vertentes. Então eu preparei ali, depois vocês vão conseguir filmar, a gente vai falar sobre... E aí os lobinhos, a gente trabalha a história da Jungle. Então tem os personagens da Jungle, que é o livro do Mowgli. E aí vai. E aí ele vai trabalhar, que é a inteligência, a astúcia. Então eles vão passar por um obstáculo, vão lá, eles vão ter que utilizar para aprender a usar um binóculo, identificar alguma coisa que está ao longe, e assim vai. Então toda atividade tem isso. Ou se não, uma atividade em conjunto, trabalhar o social. Então eles têm que trabalhar em conjunto as atividades para conseguir entender e compreender que sozinho, às vezes você não é nada, né? Você precisa dos demais para poder desenvolver, e isso daí vai levar até para a vida adulta. E cada uma dessas atividades tem esse contexto, esse viés. É sempre esse contexto de sobrevivência, ou eu estou equivocado nessa ideia? Lobinhos, e aí, como você bem colocou, depende da faixa. Os lobinhos, ele ainda tem muito suporte da chefia e dos adultos. Os escoteiros, a gente já começa a soltar. Então a gente chama carta-prego, passa as instruções para ele, e eles leem aquelas instruções, vão fazer uma fogueira. Então, literalmente, tem que fazer um buraco de tanto por tanto, o volume é tanto, e eles vão abrir aquele buraco, vão colher as lenhas, vão separar, preparar o terreno, vão preparar o próprio alimento, vão preparar os abrigos, e aí vai aumentando a complexidade das atividades conforme são as etapas deles. Que legal. Pequenininho você tem que ter uma supervisão maior, e conforme eles vão crescendo, eles vão ganhando a autonomia necessária. Essa independência, né? Exato. Que legal. E vocês ficam somente nesse espaço, ou vocês vão para acampamento, ou vocês vão para fora mesmo, assim, numa situação mais real? Como que é as atividades? Assim? Na verdade, o espaço aqui, ele serve... Os lobinhos predominantemente ficam aqui, porque são menores, então existe uma complexidade maior em sair com eles. Mas acampam também, já acampamos no Parque Municipal, no Elda Moscogliato, que é uma das escolas que nós temos aqui. A escola rural, do lado da CESP lá. Foram lá. E os outros é muito mais comum a saída deles. Tanto é que hoje os escoteiros e os sêniores estão fora. Eles estão fazendo uma caminhada com pistas, então deixam umas coordenadas, eles vão tendo que descobrir, e eles vão até um determinado lugar. Eles vão, no ponto final, é numa hípica, onde eles vão aprender justamente sobre hipismo, sobre cavalos, todo um universo que circunda isso. E é um ponto interessante, tem aqui a gente chama de jogo democrático. Isso foi escolhido pelos próprios jovens. Eles disseram que queriam ter conhecimento sobre essa área. E aí eles estão lá, vamos fazer lá. Em democracia você entende bem, né, cara? A gente tenta ser o mais democrático possível. A ideia é essa. E é legal aprender isso desde pequeno, né? Saber que só porque é teu, a tua ideia é a mais correta, não? Vamos decidir isso aí então. Claro. Primeiro que ninguém é dono da verdade, né? A verdade, ela é algo que se constrói com o tempo. E a coisa mais salutar que existe é justamente você dialogar e do A, do B, acaba sempre nascendo o C, né? É assim que a sociedade acaba evoluindo. Sim, que legal. E aí vocês não ficam somente nas atividades do escoteiro, né? Vocês estão com uma campanha também, que amanhã acho que vai ser... hoje é sábado, né? Mas esse vídeo vai só na segunda, né? Então no domingo, dia 17, né? Vai ter um passeio ciclístico, vocês estão com a inscrição do passeio ciclístico, vocês vão angariar fundos, né, para destinar para a oncologia daqui da Unesp, né? Exato. Essa primeira atividade que vocês fazem nesse sentido, ou já é comum vocês sempre ajudarem com arrecadação de leite, por exemplo, arrecadação de cobertor, essas coisas assim? Há décadas, na verdade, o escotismo ele tem como primado sair dos portões do escotismo e fazer a diferença na sociedade. E uma das formas de você fazer a diferença e dar aplicabilidade para tudo que eles aprendem aqui é atendendo, né, àqueles que mais precisam. Então a gente já fez campanha de leite, já fez campanha de materiais de higiene, já fez campanha dos mais variadas coisas. E aí tem os mais variadas destinações, ou seja, para idosos, ou seja, para crianças, e aí nas suas mais... aqui em Botucatu tem um monte de instituições vão sendo direcionadas. As duas últimas que nós realizamos, a última e essa que vai ser amanhã dia 17, vai ser direcionada para a oncologia pediátrica da Unesp. A gente fez uma macarronada com porpeta, entendeu? Mais de 200 macarrões, só entregue justamente aqui. A gente fez até um portal aqui na frente. Eles montaram uma estrutura, o carro passava por baixo, entregava, maior festa. Que legal. E amanhã também com foco, a gente pegou esse semestre com foco na oncologia pediátrica. A gente vai fazer primeiro
uma atividade física, que é a proposta, sair desse sedentarismo. Depois conhecer a Cuesta de Botucatu, né, que é incrível. E o fim maior, que é ajudar a oncologia pediátrica da Unesp. Que bacana, cara, que legal. Eu acho que a gente está entrando na reta final aqui do nosso bate-papo, mas eu fiquei surpreso, cara, porque até então, o que você imagina? É uma escolinha que vai ensinar você a dar vários tipos de nó e fazer fogueira. Mas é muito além, cara, é legal isso aí, você fica surpreso, né? Você fica empolgado até de ajudar, de querer participar, de fazer. Então você fica nessa vontade de puxa, resgatar aquele sonho que você tinha de criança, participar também, estar no meio, é legal, cara. Adultos que querem participar, a gente falou de criança, né, que queiram vir, mas adultos também. Claro, acima de 18 anos de idade, você vai chegar no movimento escoteiro, você já tem esse perfil de chefe. Então a gente vai fazer toda uma avaliação, e aí, em cima disso, você vai fazer os cursos de capacitação e, sempre atrelado à prática. O adulto já é mais audacioso. Então, o adulto, ainda que ele vai lidar com criança, a gente chama Indaba. Indaba é um momento que a gente se reúne, discute e aprende. Vai fazer rapel, vai fazer escalada, vai acampar, e aí nesses momentos você vai aprendendo e compartilhando ali os conhecimentos. Creio que aquela coisa também, aquela noção básica de primeiros socorros também, né, com certeza. Aqui desde os pequenininhos eles têm todos esse perfil de noção. Então a gente tem diversas parcerias aqui, né? Tem a parceria com o SAMU vem até aqui, ministra cursos específicos. O bombeiro entra com o caminhão de bombeiro aqui, conversa com eles, explica e passa todas as informações para eles. A Guarda Civil Municipal, com a Patrulha da Paz, é um parceiro nosso já de alguns anos, também passam todas as informações. Então são diversos. A gente vai no Semutran com relação ao trânsito. Antigamente era muito comum pra gente, quando criança, andar pra rua, né? Hoje em dia, soltar uma criança é perigoso ser atropelada. Tudo vai estar no celular, depois não tem noção nenhuma, né? Então eles têm toda essa noção de trânsito. Então são diversas parcerias que nós temos aqui. Assim, sinta-se à vontade de falar, se quiser falar em valores e tal, mas para manter tudo isso não é gratuito, né? Porque tem uma mensalidade, existe essa não é uma cobrança, mas é uma contribuição, né, do pessoal que faz parte para conseguir dar essa manutenção do espaço que vocês têm aqui. Eu falo até com alegria hoje, porque eu penso assim, nos momentos de adversidade é que você começa a falar, puxa, tem que repensar. Sim. A pandemia foi um ponto crucial, então antes era colaborativo. Quem tinha, dava, quem não tinha, não dava. Hoje ninguém dá absolutamente nada. Poxa. Por quê? O que a gente fez? E aí o agradecimento ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. A gente faz parte do CMDK, eles têm um repasse pequeno, mas esse repasse pequeno é suficiente para manter a nossa estrutura. Por quê? Porque a proposta é que o escotismo viva com quase nada. Zero, só com o que tem na natureza. Então é bambu, é corda, é coisa super simples. Então as atividades são realizadas com quase nada. Os adultos são todos voluntários, ninguém recebe salário nenhum aqui. Então basicamente é uma água, uma luz, um contador que você tem que ter uma estrutura, mas resume-se a quase nada. E aí, com isso, a gente conseguiu ser o mais inclusivo possível. De todas as instituições que existem, a gente tem um mapa de Botucatu, a gente tem quase em todos os bairros um representante aqui, uma criança que vem aqui. Antes era tudo no entorno, que era um pouco mais. O pessoal falava, não, mas escoteiro é elitista. Mudou totalmente esse conceito. Tem no Marajoara, no Santa Elisa, no Maria Luísa, Jardim Brasil, todos os bairros de Botucatu tem crianças aqui. Então isso é uma alegria. E as crianças, é um barato, né? Porque a adulta que faz essa separação. Crianças, eles brincam, eles se divertem aqui, desenvolvem as atividades. E não pergunta de onde veio ou para onde vai. Quanto ganha, né? Nada, não quer nem saber disso. No que trabalha, né? E quem não tem condição, que nem uniforme, custa dinheiro. Quem não tem, a gente doa. Aquele que tem condição, o pai vai lá e dá um jeito e pode pagar a paga. Que legal, cara. Um assunto que você entrou ali, a pandemia para eles, cara, como que foi, principalmente as crianças, como que eles sentiram, vocês conseguiram manter alguma atividade, como é que foi naquele momento mais parou tudo, fechou tudo? A pandemia foi um momento muito difícil porque o princípio básico do escotismo é atividade ao ar livre. E a gente estava impedido de fazer atividades, todos os estabelecimentos fecharam e não foi diferente aqui. A gente criou umas atividades com as famílias. Então a gente punha lá, por exemplo, vai falar sobre espiritualidade, punha um códigozinho lá na catedral, e aí lá tinha uma pista que ele tinha que desvendar.
Saindo dali, levava ele lá, por exemplo, para frente da prefeitura, falar sobre o poder executivo. Depois lá na Câmara. Aí lá no ginásio, falar sobre esporte. Aí mandava, remetia ele. E cada pista ia remetendo para um outro lugar. A outra remetia lá para o Parque Municipal. Aí ele fazia um percurso lá, ia pela trilha, fazia um percurso lá. E aí, com isso, a gente conseguiu ir criando e elaborando atividades que eles faziam. Ele e a família dele, os pais pegavam um domingo, por exemplo, não tinham prazo para fazer. E eles cumpriam as tarefas. E algumas online, criavam algumas atividades, algumas gincanas online com eles. Que legal, cara. E conseguiram ir bem. Conseguimos dar esse dinamismo. A gente conseguiu basicamente manter quase o número de crianças. Tão logo abriu. A gente estava com 30 crianças, a gente está com 120 crianças. Nossa. 400%. Então, imagina 1 ano e 7 meses, 1 ano e 5 meses parados. Na hora que abriu, falou, ó, pode vir aí ver. E aí tem essa conotação que não paga mais nada. Então conseguiu dar esse boom gigantesco. Né? E um alívio de vocês, é óbvio que foi necessário aquele momento de ficar em casa, mas um alívio de falar, ufa, agora eu posso voltar a encontrar meus amigos, eu posso fazer novos amigos, eu posso fazer alguma coisa diferente, principalmente o ar livre, que é o mais recomendado, né? Você falou isso, daí o escotismo ele tem toda essa preocupação, né? O uso de máscaras, álcool em gel e tudo mais. E quando foi um momento crucial da nossa cidade para a vacinação, aquele 16 de maio, o escotista, o movimento como um todo estava lá, conversando, estava lá, todos os voluntários, todos os chefes foram lá, os maiores, né? Que podiam, estavam lá ajudando também em todas as escolas, em todos os colégios. E depois na segunda dose também. Então foi um momento de muita alegria, legal, né? Vencer cara. todas essas etapas, né? Sim, sim. E um detalhe muito bacana, cara, é feito sem aquela coisa, tipo, olha o que eu fiz, tirando aquela selfie, né? Querendo aquele louro, os likes, né? Sim. Então faz realmente porque faz parte do teu dia a dia, né? E ponto, né? Não tem, né? Sem aquele prêmio em troca, sem aquela coisa... ou por obrigação e etc. Vocês ensinam Faz isso, porque né? gosta. Faz porque gosta. Outro ponto, dia marcante, 10 de fevereiro de 2010, quando deu aquela enchente em Botucatu, passado mais de um ano e pouco agora, e destruiu várias pontes, e várias famílias foram atingidas. De pronto também a gente subiu para o ginásio, montou um stand lá, tinha toda essa expertise de arrecadação, arrecadou tudo, organizou, mas não mesmo porque nem foi divulgado, mas porque as famílias e as pessoas precisavam. Legal. Então, nesses momentos ímpares, eu penso que o escotismo entra aí como princípios e valores para fazer essa diferença. Para liberar você, então, todo final do nosso episódio, a gente fala para o convidado, deixa uma mensagem, uma palavra. Os microfones são seus, seja uma mensagem positiva, seja o que você quiser falar, na verdade, né? Sinta-se livre, então, para poder deixar esse recado, essa mensagem. Eu acredito que a sociedade ela é muito carente de princípios, de valores. E a gente fala que evoluiu em muita coisa, né? Evoluiu em diálogo com os pais, evoluiu em liberdade para falar e para se expressar, mas o respeito pela opinião do próximo, o respeito pelos adultos, e eu digo aqui professores, pais e mães, isso nunca pode se perder, né? Que independente das décadas que se passaram, isso é algo que sustenta e alicerça a nossa sociedade. Legal, muito bem. Igor, obrigado mais uma vez então por ter aceito a conversar um pouquinho sobre os escoteiros aqui, né? Um pouquinho da sua vida também. Eu imagino que deve ser difícil deve ser raro para você um momento que você fala em algum microfone que não seja sobre a eleição, né, cara? Mas então é bem legal esse bate-papo. Eu fiquei surpreso, eu fiquei empolgado também, né? Eu não sei se você sabe, eu tenho uma academia de Kung Fu aqui na cidade, uma escola de artes marciais chinesas, e a gente pode até agendar um dia de trazer um pouco da cultura chinesa, a dança do leão chinês, a dança do dragão chinês, e mostrar para as crianças como legal. é. Vai ser incrível, você sabe que tem especialidades aqui, né? Ah, é? Os lobinhos têm especialidade é um contexto de que ele vai buscar informação extra sobre um determinado assunto, e tem artes marciais. Olha só. Então vai ser muito legal para eles já até conseguir uma especialidade extra aí, vai ser incrível. Ficamos à disposição. Que legal, Igor. Mais uma vez, muito obrigado então por falar aqui nos nossos microfones do Cortex Podcast. E assim que o episódio estiver no ar, mando para você lá. Tá? Combinado. Obrigadão, prazer imenso. Valeu. Pessoal, então se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha e se interessar, depois a gente vai deixar lá nos comentários o telefone do Igor aqui para você entrar em contato com o pessoal do escoteiro aqui. Valeu!